Então, contratar engenheiro com cargo de analista é ou não é absurdo, afinal de contas? Gente, só para filtrar aqui o tipo de analista que a gente vai discutir, são aqueles analistas que são contratados para fazer trabalho de engenharia, tá? Eu não estou falando de analista financeiro, né, engenheiros contratados como analista financeiro, analista de TI, nada disso. Isso daí tá de fora da discussão. A discussão aqui, engenheiro que vai fazer trabalho de projeto, de engenharia, ser contratado como analista, é ou não é absurdo? Se você quer saber, vem comigo que a gente vai discutir sobre isso nesse vídeo. Fala aí galera, eu sou o Rafael, também conhecido como Sexta, e esse daqui é uma engenharia refinada. Então vamos discutir um pouco sobre esse tema, que ele é bastante polêmico. Eventualmente eu vejo as pessoas dando uma opinião ou outra, mas em geral as opiniões elas são muito rasas, né? Ou muito negativo, do tipo, é um absurdo, ou então muito passando pano, né? Falando, não é, porque o mercado tá ruim, etc, etc. Então, pessoal, a ideia nesse vídeo aqui não é nem passar pano para quem faz contratos que são injustos, mas também não é ficar apontando dedos, tá? A ideia aqui é a gente fazer uma discussão madura sobre esse tema e sobre as consequências que ele traz. Bom, então eu vou direto para a resposta, né, do questionamento do meu vídeo, e a resposta é não necessariamente. Não é necessariamente um absurdo, só que a gente precisa discutir. Porque é o seguinte, pessoal, a gente tem que entender em quais casos não é um absurdo, o que a gente faz para saber se é um absurdo ou se não é um absurdo. Eu vou explicar para vocês como eu já fiz, né, para poder saber se é ou não absurdo esse tipo de contrato e as consequências que isso tem para o mercado brasileiro. Como sempre, né, eu tenho algumas das minhas próprias histórias para contar e eu vou falar para vocês de 2017. 2017 foi quando eu estava terminando o meu estágio, no início de 2017, e aí eu estava procurando emprego e eu acabei conseguindo um emprego, uma proposta, né, não um emprego, mas uma proposta que era fora da empresa onde eu estava. E essa proposta era para analista de engenharia. E, gente, essa proposta não foi um absurdo, foi uma proposta de analista de engenharia que depois de pesquisar e depois de entendê-la, a minha conclusão é que era uma boa proposta sim. Só que no fim das contas a empresa que eu estava fez uma contraproposta como engenheiro e eu acabei obviamente aceitando como engenheiro. Mas então eu vou falar para vocês o porquê que era uma proposta razoável, como eu sempre digo, sem ficar apontando o nome de empresa, apontando dedos. Mas eu quero explicar o porquê que era uma proposta razoável e o que eu fiz, quais foram meus raciocínios para concluir isso. Então a proposta era para analista de engenharia, eu ia fazer projetos e cálculos, né? Então era efetivamente um emprego de engenheiro, e só que assim, a primeira questão para eu entender que essa proposta não era absurdo era o salário. O salário ele não era tão distante do piso do engenheiro, que se eu não me engano aí são 8 salários mínimos, né, para determinadas regiões, e o salário representava em torno de 70% disso. Então o salário não era um salário muito baixo, era um salário que eu estava satisfeito, principalmente, né, porque o mercado já estava em crise, como parece que sempre está nos últimos anos. E eu falei, bom, beleza, tá um ótimo salário para eu começar. E aí, na entrevista, né, o meu entrevistador me falou, depois de 2 anos, né, eventualmente você vai virar engenheiro, você pode virar engenheiro, etc, etc. Só que, né, pessoal, a gente sabe que se a gente não assina isso no contrato, nunca é garantia, mas, enfim, às vezes a gente precisa correr o risco. O que eu fiz então para poder chegar a essa conclusão de que se valia ou não a pena essa determinada vaga? Bom, gente, o que eu fiz foi muito simples, foi conversar com pessoas que já trabalhavam nessa empresa e que passaram exatamente, né, por esse mesmo processo. Foi contratado como analista e dentro de 1 a 2 anos virou engenheiro. E, gente, todas as pessoas que eu conversei que estão nessa empresa, as pessoas estavam muito satisfeitas. Elas falaram, né, que relataram que o trabalho era muito bom, o salário era bom e a carreira estava muito boa, assim como prometido. Então foi assim, gente, que eu cheguei à conclusão de que a oportunidade era uma oportunidade boa, razoável, né? Então a gente precisa entender
que realmente não necessariamente um contrato como analista de engenharia é um contrato ruim ou absurdo. Às vezes ele pode fazer sentido. Só que a gente precisa aprofundar essa discussão. Porque mesmo ele fazendo sentido e mesmo não sendo absurdo, ainda assim tem consequências, né? Tanto para a empresa, quanto para quem aceita, quanto para o mercado brasileiro em geral. A primeira consequência, gente, para a gente, pensando em nós como engenheiros, né, que aceita, é que, de certa forma, a gente acaba abaixando a nossa régua. E o que significa isso, né, abaixar a nossa régua? Significa o seguinte, gente, por mais que você esteja exercendo uma função de engenharia e você esteja satisfeito com o cargo, a partir do momento que o seu contrato de trabalho está como analista, quando você for negociar com uma outra empresa, o que ela vai enxergar, né, o que o contratante vai enxergar, em geral, é aquilo que está assinado na sua carteira de trabalho. Se está analista, então assim, você acaba perdendo um pouco do poder de negociação. Então assim, é o que eu falei, né? O mundo é cinzento, ele não é 8 e não é 80. Às vezes a vaga vale a pena, mas você tem que ir ciente disso. Se o seu contrato é como analista, você perde poder de negociação. Isso é algo que não tem jeito, está escrito, está registrado na sua carteira. A segunda consequência, gente, é pensando nas próprias empresas que fazem esse tipo de contrato. Né? Pessoal, a gente precisa colocar os pingos nos is aqui. Do mesmo lado que a gente olha o lado do engenheiro que está abaixando seu salário, a gente tem que entender também que, em geral, as empresas fazem isso por uma questão de redução de custos, isso é óbvio. Só que essa redução de custos tem consequências para a empresa, né? A consequência é que, no geral, os engenheiros mais qualificados e melhores e que já tiveram salários melhores, eles vão acabar não querendo, eles não vão ter interesse nesse tipo de contrato e nessas empresas. Então a empresa também abaixa a régua dela de qualidade. Bom, e a terceira consequência, gente, que para mim acaba sendo a mais grave, é uma consequência estrutural do mercado brasileiro. Em janeiro de 2020, o jornal G1 publicou uma matéria intitulada o seguinte: Fuga de cérebros. Os doutores que preferiam deixar o Brasil e continuar as pesquisas em outro país. Então, gente, essa notícia, ela mostra, né, números crescentes de pessoas, né, de brasileiros altamente qualificados que estavam deixando o Brasil de 2015 a 2020, e ela mostra esses números crescentes. Aí tem um trecho da reportagem onde o pesquisador de uma universidade federal brasileira, que também é secretário estadual de inovação e tecnologia, ele diz o seguinte, abre aspas: em particular, com o crescimento e o impacto da inteligência artificial em todas as atividades econômicas, os profissionais destas áreas têm oportunidades no mundo inteiro. Estamos perdendo jovens em áreas científicas, que são portadoras de futuro. Mundo afora, dominar setores como computação, estatística e matemática tem muito valor no mercado. Bom, gente, esse trecho dessa matéria, ele conta tudo. À medida que o Brasil ele perde cérebros, consequentemente, o nosso mercado, a nossa indústria, ela também vai perdendo qualidade em desenvolvimento e pesquisa. Por fim, nesse vídeo, é o que eu falei. Um contrato como analista, ele pode ou não ser justo. A gente precisa colocar todos os parâmetros na balança e avaliar se vale a pena ou se não vale a pena. Então esse vídeo aqui é para passar uma visão para vocês, né? Alguns pontos que vocês precisam avaliar, se compensa ou não, se compensa esperar, se compensa procurar ou mesmo até partir para uma outra área. E aí, gente, a provocação que eu quero deixar é o seguinte: como que a gente pode mudar isso, né? Na opinião de vocês, como a gente pode mudar esse cenário? Deixa aí nos comentários o que vocês acham. E o segundo questionamento, pessoal, é o seguinte: qual que é o papel do nosso órgão regulamentador nessa situação? O que vocês acham que deveria ser feito, que pode ser feito ou que não deveria ser feito? É isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado. Deixa um like também, se inscrevam no canal e semana que vem tem mais.